Bem-vindo ao canal Acelere. Vamos agora entender um método para você usar após passar o preço para o cliente. É uma dúvida muito comum que os vendedores têm e é o que fazer depois que passa o preço. E aí? Passou o preço, e agora? Falou, apresentou, mostrou, e agora? Às vezes passa o preço, aí o cliente some, o cliente não responde mais. Isso nós vamos aprender hoje. Primeiro, a gente deve entender o que fazer antes de mandar o orçamento. A gente tem que entender que você não pode sair distribuindo orçamento como se fosse um panfleto. Tem vários pontos a se analisar, principalmente se você for uma empresa pequena. Se você for um vendedor que está assistindo aqui a gente, se você tiver uma empresa pequena e uma pessoa mostrou interesse, o que ela tem que fazer, Levi? É passar um orçamento? Negativo. O cliente mostrou interesse, você tem que fazer a qualificação desse cliente. Você tem que entender, ele está buscando economia, investimento, qualidade de vida, ele conhece realmente os benefícios da energia solar, ele tem um telhado disponível, é casa própria, é alugada, é um comércio, é residência. Você tem que entender o perfil do seu cliente. E a partir daí, saber se ele já fez orçamento com outra empresa. Né? Muitas vezes o cliente já fez orçamento, já tentou passar financiamento, não aprovou, e você aí só quer estar passando preço para o cliente, fazendo uma proposta. Aí a chance de fechamento aí, a taxa de conversão é baixíssima. Se você, uma empresa está começando agora, você que está em uma empresa está começando agora, faça a visita. O cliente tem um interesse, ele está gastando 500, 1000 kW. Vá lá, fala com ele pessoalmente. Fale, para fazer o orçamento, eu preciso fazer uma visita técnica. Você vai ter mais interação, você vai ter mais conexão com o cliente. A chance de fechamento é muito maior. Quando você cria um relacionamento, fica mais fácil de levar para o fechamento. O cliente vai confiar, ele vai ver você, vai ter aquele contato. Se criar uma conexão, meu amigo, aí pode correr para o abraço aí. Quando o cliente bate aquela conexão, você entende o perfil do cliente, ele gosta do seu jeito, aí pronto, pode correr para o abraço. E quando você apresenta a proposta para o cliente, diferente de mandar um orçamento, é totalmente diferente. Tem muito vendedor que quer mandar orçamento. Né? Já tem cliente que apresenta a proposta, apresenta o orçamento para o cliente. Mas e aí? Eu fiz o orçamento, fui até o cliente pessoalmente, ou por uma chamada de vídeo, ou por telefone, e agora? Mandei o orçamento, mandei a proposta. O que falar depois? O que fazer? E a gente também tem que entender, ainda falando sobre o pré-orçamento, caso a empresa seja um pouco maior, caso tenha um volume maior ali de orçamentos diários, realmente fica mais complicado fazer visita. Fica mais fácil se for ali próximo, tudo. Mas, por exemplo, aqui na Girassol, que a gente fatura mais de 1 milhão por mês, os projetos, faz 50 orçamentos no dia. Se for fazer um orçamento só por visita, fica inviável a um longo prazo. Mas porque a Girassol, a empresa nossa aqui, já tem um bom nome no mercado. Logo, isso dá uma força maior do cliente fechar, mesmo tendo um preço maior ou não. Exatamente. Agora, você passou o orçamento, seja na casa do cliente, seja na loja. O que fazer? O que eu recomendo e eu passo para os vendedores aqui? É mostrar, primeiramente, os itens do orçamento. Tem tal placa, tem tal inversor, essa é a potência desse vai gerar tanto. É isso que o cliente quer saber, é isso que o cliente está comprando. Porque às vezes o orçamento tem 9 páginas no orçamento. O cara não sabe o que vê ali, tanta palavra, isso aqui é um livro ou é um orçamento? E o que eu achei interessante foi isso. Você tirou dúvidas técnicas importantes. O cliente não quer saber de radiação, quantos metros quadrados tem uma placa. Você dificultar para o cliente. Você falou dados técnicos importantes, apresentou componentes do seu kit, do seu equipamento, mas de forma simples que o cliente entenda, beleza, tem tantas placas, né, tem um inversor de uma marca boa, ele me falou que é bom e vai gerar tanto de energia que é o que eu preciso. É o que eu preciso. Você vai economizar, o que você vai falar? Você vai economizar com esse projeto tantos reais por mês, que equivale a 3,5% ao mês. Eu gosto muito de usar esse termo, realmente, uma porcentagem por mês, porque as pessoas estão muito ligadas a isso. A renda fixa está rendendo 1%. Se você montar uma empresa, você no final do mês tem um lucro de 5%, 10%, 15%, se for boa. E você vai ter ali um rendimento de 3,5%, 4% ao mês com energia solar. Você bota ali 1000 kW, um projeto que fica 17, 18 mil, dependendo da região, e é um negócio que volta em menos de 2 anos. Então, o cliente tem que entender isso daí. Você já passou o orçamento para ele, passou os dados técnicos, você tem que falar em dinheiro. O cara botar na cabeça que é um investimento. Outra coisa que você falou que eu achei muito importante é isso. Tem cliente que é mais simples, por mais que a porcentagem não seja interessante, muitos clientes, pessoas mais simples, né, não está nem a par de tantos números, você pode falar justamente assim também. Se eu vou economizar aqui uma estimativa de X reais por mês, então se eu estou investindo aqui Y, em 1 ano e 6 meses aqui, em 18 meses, em 24 meses, o senhor está com o seu, né, investimento pago, o dinheiro voltou para o senhor e o resto agora é só economia e lucro. Pode ser também uma forma simples de mostrar para o cliente. Perfeito. Porque aí, a gente entra em uma etapa que foi até falado no vídeo anterior. Você queria ver, que é os primeiros passos que o vendedor tem que fazer. A gente está aqui no canal também para você ver. Você, depois de passar o orçamento,
ali para o cliente, você tem que vender a ideia de que energia solar é um bom investimento. E é isso que a gente está falando aqui. O cara tem que entender que as placas gerando tal energia, 500 kW, 1000 kW, vai economizar X e você vai ter um retorno em X tempo. Você está vendendo a ideia que a energia solar é boa. Tem muitos aspectos, muitas qualidades e realmente muitos gatilhos que você pode usar aí para mostrar que a energia solar é um bom investimento. Isso é muito verdade. Você falando, eu lembro que minhas vendas mudaram muito, alavancou, escalou minhas vendas de um jeito quando eu aprendi isso. Né? Que antigamente eu ficava perdido quando eu comecei no mercado solar. Fazia o orçamento, mandava pro cliente, ficava esperando ele dizer assim, eu quero, eu vou comprar. Não vai pra frente. Não vai, né? Interessante. É a coisa que a gente vive aqui no dia a dia. Para chegar em 1 milhão em faturamento, é esse método aqui, né? Sem mimimi, sem enrola. É apresentar a proposta ao cliente, se for possível, vá pessoalmente, crie conexão, crie um relacionamento e trabalho. É volume de vendas, volume de vendas. Volume de vendas. Aqui na Acelere você vai achar dicas de vendas e também sobre a prospecção do cliente, que é do marketing também, que está importantíssimo aí. Que a gente vai falar em outros vídeos aí, para você criar volume de vendas. Então, quando você chegar num certo volume, atendendo muitos clientes, você vai ver que todas essas dicas vão fazer sentido no dia a dia, quando você vê os resultados, você vai ver. Isso. Aí, voltando aqui à apresentação do orçamento, depois você apresentou o orçamento, mostrou que a energia solar é bom, mostrou quais itens estão no orçamento, você vai fazer uma pergunta interessante, que é, ficou alguma dúvida? Essa é uma pergunta que você pode fazer ali depois que você explica sobre energia solar e depois que você explicar sobre a sua empresa, o porquê que a sua empresa é a melhor opção. Essa vez eu pergunto, ficou alguma dúvida, meu amigo? Você entendeu tudo sobre a energia solar? Ao menos o principal, onde você vai instalar, quantas placas são, quantos quilowatts você vai produzir, quanto você vai economizar por mês, entendeu? Pronto. Agora eu quero falar da Girassol, ou da sua empresa. A nossa empresa tem tantos projetos instalados. Na sua região, por exemplo, a gente tem fulano e ciclano que a gente instalou, talvez você conheça. Ah, rapaz, eu conheço, ele fez uma boa indicação de vocês, ó. Muito positivo para a sua empresa que está fazendo um bom serviço. Você vai falar sobre o seu pós-venda, sobre a sua garantia, sobre o tempo de mercado que você tem. Se você tiver pouco tempo de mercado, você vai falar, você vai usar isso a seu favor também. Ó, então, aqui a gente está começando e nós vamos dar uma atenção maior ao cliente. A gente vai conseguir um preço melhor, também tem uma estrutura menor e também vai dar uma atenção maior, porque assim, talvez essas empresas grandes não consigam dar uma atenção tão boa quanto só um cara. Já aí você pode jogar para esse lado. E se você for uma empresa grande, você usa, se você tem um tempo alto no mercado, você vai falar, tenho 5 anos no mercado, 4, 3 anos, não sei quantos projetos instalados, não sei quantas placas instaladas, prova social, importante você usar após mandar o orçamento, você peça ao seu chefe ou você vai atrás de um cliente que já fez e manda para o cliente. Isso faz diferença, uma diferença enorme quando você vai passar um orçamento. Fundamental, fundamental. Você tranquiliza o cliente, né? Nos dois cenários. Se você tem uma empresa pequena, você vai mostrar que tem tempo, né, para cuidar dele, e que está cuidando, que vai crescer, que quer crescer, e aí ele vai ficar contribuindo para o seu crescimento. Você vai mostrar ao cliente que ele está fazendo parte ali do crescimento daquela empresa. Está mostrando que é uma família que está ali para não só vender, né, mas para trilhar um caminho, e ele faz parte dessa história da empresa. E quando você é uma empresa maior, você está mostrando para ele que você tem autoridade, né, que ele pode ficar despreocupado, que é um investimento seguro, porque já tem N casos de sucesso, né? Anos, provas sociais, um vizinho colocou, você conhece fulano, advogado, você conhece um empresário X, você conhece um gigante, um agricultor, tem muitas indicações, então isso tranquiliza demais quem vai comprar, né? O ponto físico também conta bastante. Conta bastante. Outra coisa também é você ter calma, não mostrar nervosismo, não ficar achando que se não vender aquele projeto você vai morrer ou ser demitido. É claro, você não vai ser um vendedor bonzinho, de boa. Quando você quiser fechar, você fecha. E não faça essa pergunta, qualquer coisa eu tô aqui, qualquer dúvida, deixa aqui. Não. É a pior coisa que o vendedor fala. Sempre termine com uma pergunta. Ficou com dúvida? Você é o que decide que quer fazer esse projeto ou você tem que falar com outra pessoa? Tem que falar com a esposa, tem que falar com o sócio? Não, entendi. Pronto, já chama o fechamento. Fechou, como é que você quer pagar? Então, financiamento, nós temos vários bancos aqui e tal. E aí o cliente vai mostrar o que é que ele quer e vai também mostrar para você, se você deu uma boa conexão com ele, a sua real objeção, que é o que a gente quer mostrar para você, que a gente quer mostrar para você, que você precisa ter uma conexão para entender qual é a real objeção do cliente. E uma coisa interessante, o cliente ele joga, entre aspas, né, um problema, que é a objeção. Você tem que saber separar, diferente de um problema com uma objeção, né? O cliente joga a objeção. Pronto, é esse valor, mas e a vista? E o desconto? E o menor preço? Quanto é? O menor preço é esse? Né? Se você lá na prospecção, você não perguntou ao cliente se ele já fez algum orçamento. É verdade. Né? Se ele já tem alguma proposta em mão, se ele já tentou colocar energia solar e não passou no banco, não conseguiu aprovação, há quanto tempo? Tem isso? Tem 2 meses, 3 meses, 6 meses? Então tem que ter esses dados antes. Para quê? Na hora que ele jogar a objeção, se o menor preço à vista, o dinheiro está aqui na perna, vou fazer o Pix agora, qual é o menor preço?
Ele condiciona o fechamento ao desconto. Aí o que é que você faz? Joga para ele. Condiciona o seu desconto com o fechamento. Pronto, Perfeito. se eu fazer o meu menor preço, a gente fecha agora. Exatamente. Aí Porque você senão fica no leilão, né? fica no leilão, aí, meu amigo. Se ele pegar a sua proposta, você que vai ligar para o seu chefe, ou se você for chefe, ligar para o fornecedor, pegar menor preço, suar, para pegar o menor preço que você consegue, aí chega, ele vai lá, pronto. Aí eu vou ver ali com outra empresa, que eu estou conversando também com outro menino, rapaz, ele foi lá na minha casa, eu estou com um preço menor aqui. Aí eu te ligo para a gente ver. Me passa o seu menor preço. Você vai lá e passa. Ah, foi 20 mil, eu faço por 19. É o menor preço? É. Tá bom. Tá bom. Aí ele vai e fala, ó, outra empresa fez por 19. Aí o cara vai lá e fecha por 18.800 e ele vai e fecha com outro. Antes de fechar, fala comigo, me liga antes de fechar para ver se eu consigo melhorar mais. Como é que você fala que essa é a sua melhor condição e você ainda quer melhorar mais depois? É. Então você tem que ser firme, postura, né? Para dar a melhor comissão, ou para dar a melhor redução, melhor desconto, tem que ser para fechamento. E aqui com a Acelere, o nosso objetivo é ajudar você a vender mais, mas não só vender mais. É vender com vendas saudáveis, vender bem, né? Faturamento, liquidez. Tem que ter isso na venda também. Liquidez. Então não precisa desespero, carro de comissão, desespero por fechamento. E projetos ele tem que ser uma venda saudável para a empresa também ser um negócio sustentável a longo prazo. Perfeito. É isso. Então, a gente entende alguns pontos realmente sobre enviar um orçamento. É importante também você, se por exemplo, você mandou um orçamento da sua empresa, às vezes é um cliente que só quer olhar o preço, fala, é 20 mil essa empresa, deixa eu ver outro. A outra fez 19. Às vezes ele nem quer conversa, porque tem clientes que são assim, só quer saber do preço. Então, se você mandou um orçamento, mesmo conversando e tudo, você manda uma mensagem bem assim, olha, se a gente conversar pessoalmente, eu ainda consigo lhe dar um desconto melhor aqui desse projeto. Para ele entender que não é o preço final que você está passando ali no orçamento. E é o que a gente usa aqui também. Se você quiser conversar pessoalmente, vem aqui na loja, porque eu consigo lhe dar um desconto maior se a gente conversar pessoalmente. E aí quando ele vir, ele vai falar. Você vai fazer as perguntas. E você fez outro orçamento? Como é que tá? Ah, rapaz, eu fiz outro orçamento, isso deu 20 mil, mas eu fiz com outra empresa ali e deu 19. Pronto. Os materiais são os mesmos? Porque às vezes é diferente, né? Os materiais são os mesmos. Pronto, ó. Se eu conseguir aqui 18.700, a gente fecha? Não, calma, rapaz. Ó, porque assim, para eu fechar por esse valor, eu tenho que envolver muita gente. Não é isso? Exatamente. Aí o que você pode falar? Fornecedor, chefe. Tem que falar com o patrão. Tem que falar com os funcionários. Ó, vou ter que diminuir aqui a comissão, todo mundo, tal. Então, às vezes, mexer até com o instalador, né? Mexer com o instalador, ó, instalador. Conseguir, ou se a sobra foi apertada, vamos se ajeitar. Então, é realmente... Mas é isso. Para chegar no ponto final do desconto, mexe com muita pessoa mesmo. Mexe com muita gente. Em resumo, você tem que ter uma conexão com o cliente. Você tendo uma conexão, entendendo quais são as dúvidas dele, você vai passar um orçamento, seja pessoalmente ou por telefone, depende do método de trabalho da sua empresa. Se você for uma empresa que está começando, resumindo, vá no cliente. Passou o orçamento, explique sobre energia solar, explique as vantagens. Novamente, se você já falou antes, fala de novo. Quanto ele vai economizar? Se você quiser mandar um print de onde mostra isso no orçamento, é interessante para o cliente, porque às vezes ele não sabe, é muito longo a proposta. Passou, entendeu sobre a vantagem de energia solar, vá para a sua empresa, venda a sua empresa. E aí, vendendo a sua empresa, faça perguntas se for alguma dúvida e vá para o fechamento. Entenda a dúvida do cliente, muitas vezes não é só preço, muitas vezes é uma objeção muito comum, é tipo, moro de casa de aluguel, ou então eu não tenho um espaço no meu telhado, e são objeções que a gente vai fazer outros vídeos e também explicando como contornar todas elas. Eu não tenho crédito, meu nome está sujo, são várias objeções que você vai entender. Financia um carro agora, uma moto. Financia um carro agora. Então, é isso aí, vamos entendendo, vamos compreendendo, vamos vender mais ainda. Vender mais. Fazer muita pergunta, faça pergunta. Pergunta o cliente mesmo, veja, né, se ele está entendendo, explica com calma, explica de outro jeito, mas ele tem que estar ciente que a energia solar é um ótimo investimento. Um gatilho que eu uso muito aqui nas vendas é o gatilho do medo. Quando eu vou passar um orçamento com um cliente que eu vejo que ele tem um perfil de curioso, eu falo assim, ó, esse aqui é um pré-orçamento, um pré-proposta. Agora sim, energia solar é mais do que um produto, é serviço, é engenharia. Então, assim, a gente vai ter acesso, quem for instalar aí a sua rede, na rede elétrica da sua casa, vai subir no seu telhado, vai entrar na sua residência, onde você dorme, onde você, né, o telhado que você dorme embaixo ali, então não pode ser qualquer empresa, não pode ser qualquer coisa. Então esse gatilho do medo eu uso muito aqui para mostrar que o produto é algo sério, não é só ele chegar e vai comprar a placa e investir. Ele vai adquirir serviço de engenharia, serviço de instalação, né? Isso aí muitas vezes funciona que o cliente gosta, né, da seriedade e a transparência. Então, essas são algumas dicas aí para você estar utilizando aí. Esse método, né, em resumo, é prospecção,
né? Procure cliente, ou pessoalmente, porta em porta, ou por meio de leads, qualifique esse cliente, faça pergunta, entenda o perfil do cliente, conheça o perfil do cliente, né? Tire todas as dúvidas, fale sobre forma de pagamento, quem é a sua empresa, como você trabalha, tire todas as dúvidas antes, para quando você mandar a proposta, mandou o orçamento, só pergunta ao cliente. O senhor ficou com alguma dúvida? Não tem dúvida não. Pronto, assina aqui o contrato. Tem mais alguém que o senhor possa falar? Quer conversar com a esposa, com o sócio? Não, é o senhor que é o tomador de decisão? Então vamos tomar a decisão de fazer parte aí, né, da energia solar, que é um futuro mais verde, é energia sustentável, economia e qualidade de vida. Perfeito. Pois é, isso aí. Deixa o like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho aí para mais vídeos e venha para Acelere.